Quarta-feira, nós estamos dia 13 de dezembro. É muito bom falar com vocês mais uma vez sobre a Palavra de Deus. Estamos estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 14, e eu quero hoje compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: paz no meio da tempestade. Eu quero ler com vocês o versículo de número 24 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, que diz: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Deixa eu dizer uma coisa bem séria para vocês. Sempre ir contra o vento é o caminho mais seguro. Se você observar os aviões, eles quando aterrissam ou quando levantam, tem que ser contra o vento, especialmente aterrissar, né? Para levantar é mais fácil, mas para aterrissar, em segurança, tem que ser contra o vento. O navio, ele caminha muito bem, mas quando ele enfrenta a tempestade, olha que eu já estive viajando, eu fui do Brasil aos Estados Unidos de barco, de navio, eu sei o que é isso, ele tem que enfrentar as ondas de frente. Não muito de frente, um pouquinho mais de lado, dependendo da carga que tem o navio, para não se partir ao meio. O fato é que nós precisamos aprender a ter paz na tempestade. Veja o caso dos discípulos. É interessante no relato de Mateus que Jesus pede aos discípulos que esperem por ele no barco. Se você olhar versículo de número 13... versículo 22 diz assim: logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Jesus falou: olha, vocês entram no barco e vão caminhando, me esperem lá. Agora, como que ele ia? Interessante que ninguém perguntou isso, né? Mas Jesus estava querendo dar uma lição para eles. Como você enfrenta a tempestade? Esta é a grande lição. E diz a Bíblia, então, que esses homens acostumados com aquele mar, o mar da Galileia, que tem uma depressão, que o vento ali de vez em quando é um vento muito forte, que os gregos chamavam de euricão, né? E uma coisa assim, e o navio realmente sofria, o barco, né? Não era navio, eram barcos pequenos, pesqueiros, eram açoitados e muitas vezes naufrágio acontecia. Não havia morte porque as margens não eram tão distantes, mas dava medo de noite, você imagina aqueles homens no barco, e apesar de tudo, vocês percebem que o medo deles não foi diante das ondas, mas diante daquele que andava sobre as águas. E quando Jesus vem calmamente andando sobre as ondas, no meio da tempestade, ele diz: homens de pequena fé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós demonstramos a nossa fé na hora da tempestade. É ali. Se você continuar lendo, né, o texto de Jesus falando com eles, versículo 31, no capítulo 14, ele diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? É interessante que a fé, ela é provada, não é quando as coisas estão bem, tudo a favor, mas é quando o vento está ao contrário, quando o nosso barco, que é a nossa vida, está sendo açoitado, é quando nós estamos quase que no meio do lago sem saber que direção tomar, noite escura, chuvas, mas não podemos perder a dimensão da fé, que é a certeza de um Deus presente no meio da tempestade e que vem ao nosso encontro, que foi o que aconteceu com Jesus. Ele saiu andando sobre as águas e foi encontrar os seus discípulos. Ainda hoje, esta é a mesma experiência. Portanto, nesta quarta-feira eu quero dizer a você o seguinte: fique tranquilo, goze paz no meio da tempestade, porque sempre haverá vento contrário, haverá tempestade nas nossas vidas, mas sempre também o Senhor está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio, como diz o salmista. Tenha uma linda quarta-feira.
quinta-feira e até amanhã com mais uma pérola da Palavra de Deus. Deus te abençoe.